Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade a essa série de parábolas que eu estou fazendo nos últimos vídeos. Parábola de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E hoje eu vou fazer mais uma conexão com a parábola anterior. Não é minha essa conexão, tá? É uma parábola que vem puxando uma, puxa a outra, que é a parábola da ovelha perdida. Em seguida, Jesus inicia logo a parábola da dracma perdida e na mesma ocasião, Jesus fala da parábola do filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15, no versículo 11, que diz: E disse, olha a conexão, e disse, certo homem tinha 2 filhos e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que tenho direito. E ele lhes dividiu os seus haveres. Então, essa parábola, queridos, ela nos fala de algo que é impactante. Quando Jesus fala essa parábola aos escribas e fariseus, talvez os homens tivessem ficado loucos ali, porque é impossível um filho se dirigir ao pai, um filho mais jovem, se dirigir ao pai e dizer: me dê a minha parte da herança. De alguma forma, esse filho seria repreendido, seria apedrejado pelos anciões da comunidade, da aldeia. O pai lhe daria um tapa na boca, o irmão mais velho o iria agredir, porque é impossível acontecer isso na cultura beduína. Mas Jesus contou esta parábola para impactar os escribas e fariseus. Então, o que acontece? O pai, ele pega a parte que cabe a cada um dos filhos e lhe divide em partes iguais. Então, o filho mais jovem, passando alguns dias, ele planeja curtir a sua vida longe da casa do pai. E este filho sai, a Bíblia nos diz um pouco mais adiante, que este filho vai para uma cidade longínqua, ou seja, um local longe da presença do pai. E lá neste local onde o filho achava que estava feliz, ele começa a gastar os seus bens, começa a gastar o seu dinheiro, como se nunca fosse acabar. Lembre-se de algo: da fonte que você só tira e nunca deposita, ela seca. Então aquele jovem, ele só tirou da fonte, só tirou as suas reservas e acabou um momento que ele não tinha mais nada. E bateu grande fome naquele local e aquele jovem não tinha nada para se sustentar e ele foi trabalhar como pastor de porcos, cuidador de porcos. Lá em Jerusalém não poderia cuidar de porcos porque não se tinha a cultura de criar porcos em Jerusalém, porque é um animal impuro. Então aquele jovem, ele sai da casa do pai, vamos para a observação da parábola, ele sai da casa do pai, que ele está em um local seguro, tendo suprimento todos os dias, ou seja, as suas necessidades eram supridas. E ele estava na casa do pai em segurança, sendo servido pelos servos do pai. E ele vai para um local onde ele vai ser servo, vai passar pelo opróbio, que é o ponto mais baixo da vergonha, onde ele vai cuidar daquilo que era considerado imundo na terra dele, e chega a um ponto que ele vai comer a imundície que aqueles animais comem. Isso representa muitas das vezes você, representa a mim, quando deixamos a casa do Pai. Quando resolvemos viver a nossa vida. Quando resolvemos cuidar de nós mesmos porque nós achamos que o Pai não é bom o suficiente para cuidar de nós. Eu já passei por isso. Eu já me distanciei da casa do meu Pai, o Pai Celeste, porque eu achava que eu conseguiria cuidar da minha própria vida.
Os prazeres do mundo, para mim, pareceram mais importantes, mais gostosos do que os prazeres de viver o Evangelho de Cristo. E eu me afastei, passei um período distante do Pai, fui humilhado, fui massacrado, o meu caráter foi abalado, fiquei em descrédito com a minha família e com as pessoas no qual já tinham ouvido eu pregar este Evangelho antes. Mas um filho, quando ele cai em si, ele resolve voltar à casa do pai, porque ele começa a perceber que na casa do pai ele tinha servos, ele não era servido. Que na casa do pai ele não precisava se esforçar tanto para ser honrado, porque o pai o honrava. O pai cuidava, o pai o protegia. Assim é Deus nas nossas vidas. Quando eu voltei, queridos, tal como este pai aqui, que a Bíblia nos fala, no versículo 18 e no versículo 20, quando aquele filho cai em si e diz, na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm pão à vontade, têm o que comer, e eu aqui comendo babuja, comendo migalhas, comendo restos. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer a ele, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores, porque os trabalhadores do pai, eles têm a fartura na casa do pai. Os trabalhadores da casa do pai, as suas necessidades são supridas, porque o pai valoriza os seus servos. E aquele jovem gostaria apenas de ser tratado como um dos trabalhadores do pai, porque ele conheceu o ponto mais baixo da vergonha. Talvez você esteja passando por essa situação. Você precisa voltar à casa do pai, porque na casa do pai ele cuida, ele sara as feridas, ele traz a sua sandália e coloca nos seus pés, que é o calçado da salvação, o evangelho da paz. Ele traz um anel e coloca no seu dedo, que simboliza a aliança, a nova aliança que ele firma com você. Ele arruma a tua cama, que é um local de deleite, de paz, de descanso no Senhor. Chegou a hora de você voltar para a casa do Pai. Assim como chegou a minha hora e eu voltei e hoje eu estou aqui multiplicando esta palavra para você, amanhã será você que irá multiplicar esta palavra. Talvez nas redes sociais, não. Mas talvez falando para um dos teus amigos de trabalho, para um dos teus colegas da escola, da faculdade, ou até mesmo para um vizinho seu. Seja um multiplicador deste evangelho. O evangelho transformador, o evangelho que cura, o evangelho que salva, um evangelho que liberta. Fica na paz do Senhor, que Jesus Cristo te abençoe. Amém.